O Salmo 101 responde para nós uma pergunta: como ser uma pessoa de Deus? Você quer saber como você agrada a Deus? Como posso honrar mais a Deus? O autor do Salmo 101 nos dá essa receita, essa fórmula. Ele nos dá essa instrução, esse conhecimento. Ele nos dá essa revelação. A palavra de Deus é a revelação para nós. E o Salmo 101 revela como ser uma pessoa de Deus. Ele diz: primeiro, cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. A primeira regra para que você possa ser uma pessoa de Deus, você deve cantar a misericórdia. Cantar fala a respeito de alegria, fala a respeito. Normalmente, quando as pessoas estão cantando, elas estão cantando em razão de alegria. Tem algumas canções que são de lamentação. É claro que elas existem, mas quando a gente fala, eu vou cantar, a primeira coisa que vem na nossa mente é que a pessoa está feliz. Só num segundo momento é que a pessoa vai dizer: eu vou cantar uma lamentação, uma tristeza, mas quando uma pessoa fala que vai cantar, o que nós pensamos imediatamente é que a pessoa está alegre. E é nesse sentido que o versículo 1 está dizendo: cantarei a misericórdia e o juízo. Misericórdia é uma palavra formada por outras duas, misericórdias. Miséria, nós carregamos a miséria. Somos pobres, pecadores. Temos mágoa, ira, inveja, raiva, rancor, ressentimento, culpa. Temos milhares de coisas que nos tornam miseráveis. Mas o Senhor entra sempre com o seu coração, com o seu cordes. Córdia vem de cordes e cordes significa coração. Deus, independentemente das nossas misérias, se aproxima de nós com o coração para nos receber, apesar das nossas misérias. Então, quando eu falo misericórdia, significa ter amor, mesmo sabendo que a pessoa tem erros e falhas. E o salmista fala: como ser uma pessoa de Deus? Primeiro, para você ser uma pessoa de Deus, você tem que ser uma pessoa que canta a misericórdia, que tem alegria em receber as pessoas, mesmo com as suas misérias. Jesus deu exemplo. Ele estava no meio dos pobres, no meio de pessoas paralíticas, endemoniadas, enfermas. Elas eram pessoas miseráveis, mas Jesus estava no meio delas. É justamente para lá que ele ia. Ele ia e conversava com os publicanos, com as prostitutas. Ele conversava com as pessoas comuns e na rua. E certa vez acusaram Jesus: você só come com os comilões, bebe com os beberrões. E Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então a primeira característica para você ser de Deus, para você ser uma pessoa de Deus, é você ser como Jesus. Jesus, ele é Deus. Então ele é o modelo que agradou a Deus. Jesus disse, lá em João, no capítulo 4, você pode confirmar. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus estava o tempo todo preocupado em ser o exemplo e o modelo de como é ser uma pessoa de Deus. E ele estava sempre no meio dos que eram pobres e necessitados. Então, cantarei a misericórdia significa eu vou ter como alegria ter misericórdia das pessoas, porque é isso que Deus ama. Ele ama receber a nossa vida apesar das nossas misérias. Então ele quer que nós também tenhamos amor e alegria de ajudar as pessoas apesar das misérias delas. Segundo, eu cantarei o juízo. O juízo significa que eu vou buscar a justiça, eu vou buscar realizar uma avaliação a respeito das coisas que estão acontecendo.
Muitas pessoas dizem, mas a Bíblia não fala não julgueis para não serdes julgados? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus estava falando e ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós, e com o mesmo peso com que vocês realizarem o julgamento, também julgarão vocês. Por que você fala para o seu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando dentro do teu tens uma trava? Hipócrita, tira primeiro a trava que está no teu olho, para que você possa ver bem e possa retirar o cisco do olho do seu irmão. Essas palavras estão escritas no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2. E quando nós lemos essa palavra, muitos dizem, eu não vou julgar ninguém, eu não vou avaliar nada. Mas na frente delas, uma pessoa está exercendo liderança e está cometendo corrupção, fraude, desvio de dinheiro, adultério, mentira ou coisas desse gênero. Quando se trata de uma situação como essas, você deve fazer o juízo, dizer, ei, você não pode estar aí, porque a Bíblia diz que aqueles que são líderes, que são ministros, devem andar em santidade. Você deve, sim, exercer o juízo, você deve, sim, realizar o julgamento, porque você está realizando o julgamento de algo que precisa ser julgado. Quando Jesus escreveu, não julgueis para que não sejais julgados, ele estava dizendo, não fazer um julgamento por julgar. Tem pessoas que ficam o tempo todo julgando as outras pessoas, falando mal a respeito delas pelas costas. Quando você faz esses tipos de julgamento dos outros pelas costas, você não tem propósito na realização desse julgamento. É um julgamento simplesmente porque você se considera superior em relação ao próximo. Aquele julgamento em que você se põe como alguém superior, que você acha que você é mais santo, que você é mais reto, que você é mais justo, é um tipo de julgamento pecaminoso. E esse julgamento é hipócrita. É sobre isso que Jesus estava falando. Mas nós somos chamados a julgar, sim. Se estamos dentro da igreja e uma pessoa está nomeada para dar estudos bíblicos para crianças, para jovens ou para adultos, e essa pessoa tem uma vida que não está sendo exemplo, ela deve ser retirada daquele cargo. Deve existir um juízo, deve se realizar o julgamento e dizer: essa pessoa não está preparada para estar aqui. Então, aquela palavra de Mateus no capítulo 7 sobre não julgar é sobre não julgar de maneira inútil, apenas para fazer comentários ruins a respeito das outras pessoas sem o propósito de que elas se desviem do erro e comecem a andar no caminho correto. Então, a primeira característica para ser uma pessoa de Deus, você deve cantar a misericórdia. Deus ama a nós, apesar das nossas misérias. Jesus revelou que amou as pessoas, apesar das misérias delas. E nós, para sermos de Deus, precisamos cantar a misericórdia. Precisamos ter isso como uma música para os nossos ouvidos. Ajudar o outro, ajudar aquele que está caindo na bebedice, nas drogas, na prostituição, nos erros da corrupção. Precisamos ter misericórdia. E precisamos cantar o juízo, precisamos ter como música para os nossos ouvidos que Deus está realizando o juízo, que Deus está realizando o seu julgamento, que aqueles que estão fazendo coisas erradas vão ser corrigidos e vão ser disciplinados. E nós vamos fazer isso porque nós estamos fazendo isso para o Senhor. Nós queremos que na casa de Deus, na nossa família, na nossa volta, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, que tudo esteja de acordo com o juízo, com a palavra de Deus. Para ser uma pessoa de Deus, eu preciso estar focado em que tudo à minha volta e a minha própria vida estejam realmente focados para agradar a Deus. O versículo 2, o salmista fala: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Inteligência fala a respeito de usar o raciocínio, fala a respeito de usar o cérebro. A pessoa que é inteligente, ela não age pelas emoções.
Uma pessoa que age pelas emoções é uma pessoa tola. Então, você está liderando uma evangelização nas ruas e uma pessoa diz: "Ei, crente otário! Ei, crente idiota! Ei, crente burro! Ei, crentinho! Ei, crentinha!" E você olha para a pessoa e fala: "Calha a boca, siga a sua vida. Se você não quer Deus, então vá para o inferno." Imagine que você respondesse isso para a pessoa. Uma pessoa que age assim, por impulso, por reação, respondendo à ofensa, não está sendo uma pessoa inteligente. Então, percebemos que a inteligência, ela se refere ao uso da razão. Eu presto atenção. Eu estou fazendo uma atividade de evangelização, a pessoa está me atacando e eu sei que essa pessoa precisa ser chamada para Jesus. Eu preciso olhar para ela com misericórdia. E eu preciso entender que o Deus não vai julgar essa pessoa como julga alguém que conhece a palavra. A pessoa é ignorante e Deus não toma o nosso tempo de ignorância. E ignorância não é um xingamento. Ignorância significa não saber a respeito de um assunto. É um estado em que a pessoa não sabe a respeito de alguma coisa. Então ela xinga porque ela viu que algum pastor adulterou, porque ela ficou sabendo de um vizinho que frequenta a igreja toda semana, mas vive agredindo a esposa ou fazendo coisas erradas. Então, o modelo que aquela pessoa tem é de um mau exemplo. Então, quando ela vê os crentes, quando ela vê os cristãos, quando ela vê uma ação de evangelização, ela começa a dizer que os crentes são otários, bobos, burros, todos idiotas e fala todo tipo de palavras que machucam e ofendem. Mas aquele que tem inteligência, ele se porta com inteligência no caminho reto. Então o versículo 2 fala: servir ao Senhor, ser uma pessoa de Deus, também exige o uso da nossa inteligência, o uso da nossa razão. Você não pode ser dominado pelas emoções. Tem muitas pessoas que são dominadas pelas emoções. As pessoas falam: "Por que você vai nessa igreja?" E as pessoas reagem dizendo coisas indevidas, porque não tem inteligência emocional. Para servir a Deus, você tem que se portar com inteligência no caminho reto. E o caminho reto é perdoar a pessoa que te ofendeu. E é dizer: Jesus ama você, venha conversar comigo. Começa, né, quando você quiser conversar, eu sempre vou estar aqui para ajudá-lo a entender a Bíblia, a entender a palavra. Deus ama você. Você está agindo com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. No versículo 2, o salmista, o autor aqui, escreveu assim: quando que o Senhor vai chegar até mim? Ele está mostrando que a terceira característica para ser uma pessoa de Deus é ter anseio em que Deus venha até ela. É a pessoa acordar e já estar ansiosa para ouvir Deus se relacionando, falando, mostrando o caminho que Ele tem para ela. Deus pode falar conosco o tempo todo. Deus quer falar com você o tempo todo, o dia inteiro. Em cada passo que você der na sua vida, em cada respiração, Deus quer estar dizendo a você: meu filho, agora faça isso. Agora ligue para essa pessoa. Agora fique aqui no trabalho realizando aquilo que você está fazendo. Agora eu quero que você realize isso para mim. Deus, ele quer fazer isso, mas poucas pessoas conseguem chegar nessa intimidade com Deus. Não porque Deus não quer dar esse acesso, mas porque as pessoas não buscam a Deus durante o tempo todo. Se você buscar a Deus de maneira ansiosa, ansiando receber as respostas dele para todas as circunstâncias da sua vida, o Senhor virá até você e ele responderá
a tudo que você perguntar a Ele. Nem sempre Ele vai responder sim. Ele vai responder não muitas vezes, e muitas vezes Ele vai dizer, não é o tempo agora, mas Ele sempre responderá. Às vezes, Ele ficará em silêncio por algum momento, mas quando você insistir dizendo Deus, por que o silêncio? Me responda. O Senhor vai responder. Aguarde, tenha paciência. Quando você está no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu marido e com a sua esposa, às vezes você pede alguma coisa, às vezes você fala alguma coisa e eles ficam em silêncio e você entende que aquele silêncio é porque existe um tempo certo para que a pessoa da sua família ou seu cônjuge ou seu filho responda a você. Deus também age dessa forma. Às vezes ele fica em silêncio, aguardando o momento correto de dizer a você um não, porque se ele diz um não no momento em que você está querendo demais uma coisa que é ruim para você, de repente você vai ficar muito triste. Então Deus, ele aguarda o tempo certo. Existe o tempo correto para todas as coisas. Eclesiastes, no capítulo 3, fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, aqui na terra. Existe o tempo certo de falar e o tempo de calar. E Deus sabe disso. Por isso, muitas vezes, Deus vai demorar um pouco para te responder, mas ele sempre vai responder se você estiver, como o salmista colocou aqui no versículo 2. Quando virás a mim? Para você ser uma pessoa de Deus, você precisa realmente desejar que Deus venha a você. Ao acordar, o que você faz? Pensa na sua agenda ou você já fala: Louvado seja o Senhor, que me deu mais um dia? O que você tem feito quando você acorda? Tudo isso determina o quanto Deus fala com você. Ou você acorda e pensa na sua agenda, na sua pauta. Comece a pensar primeiramente em Deus. Diga: Deus, eu honro o teu nome porque acordei. Louvado seja o Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo o dia inteiro. Eu quero que o Senhor me responda o que eu devo fazer. E eu quero que o Senhor guie o meu caminho. E que o Senhor faça com que eu não consiga chegar nos lugares que são ruins para mim. E que eu só consiga sair de casa quando for a hora certa. E que eu só passe por aquilo que o Senhor quer que eu passe, para que sirva tudo para a tua glória. Assim, você passa a ser uma pessoa de Deus. Ainda no versículo 2, o salmista fala assim: Eu andarei na minha casa com o coração sincero. O que ele está dizendo? Quando ele fala, eu vou andar na minha casa com o coração sincero, ele está dizendo, eu vou ser cristão quando eu não estiver na igreja, quando eu não estiver na frente de ninguém. Eu vou continuar realmente sendo uma pessoa de Deus. Eu vou ser sincero. Um coração sincero é um coração sem cera. A palavra sincero vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas pegam cera e camuflam aquilo que está trincado usando a cera. Aquele que é sincero é aquele que chega diante de Deus e confessa a sua inveja, o seu pecado, a sua cobiça. Ele fala abertamente: Deus, hoje eu fiquei com inveja do vizinho. Hoje eu cobicei aquela pessoa. Hoje eu menti. A pessoa chega até Deus sendo sincera, confessando os seus erros e pedindo para Deus mudar os seus comportamentos para que seja uma pessoa de Deus. A pessoa de Deus sempre será sincera, sempre falará exatamente o que está sentindo para Deus, para que seja transformado em uma nova pessoa. A pessoa que é de Deus, ela deseja receber a conversão genuína e verdadeira. Ela realmente deseja ser mudada para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Ela não vai querer camuflar, passar uma maquiagem, um botox dizendo: eu errei, mas está tudo bem. Isso faz parte da natureza humana. É normal. Aquele que realmente é sincero vai dizer: opa, eu cobicei. Opa, passou um desejo no meu coração indevido. Então eu preciso falar ao Senhor.
Mesmo que ninguém tenha visto, eu estava sozinho na rua, ninguém viu, mas o Senhor vê todas as coisas e eu quero ser uma pessoa de Deus. Então, eu serei sincero quando eu estiver sozinho. Eu vou andar na minha casa com um coração sincero. A minha casa também pode simbolizar o meu coração. O nosso coração é uma casa espiritual. O que nós guardamos dentro do nosso coração pode ser entulho e quinquilharia e coisas velhas que precisam ser arrancadas para fora e jogadas fora. Ou você pode ter um coração que é como uma casa limpa. Jesus, quando falou a respeito dos demônios, disse que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, ele vai e ele procura outros 7 demônios. E quando ele volta e ele vê que a casa está adornada e preparada, ele entra com os 7 demônios. Então, quando Jesus fez essa referência, ele fez referência ao coração da pessoa como se fosse uma casa. Quando esse coração está vazio de Deus, essa casa está adornada, está preparada, está enfeitada. Quando a pessoa está fazendo coisas erradas, ela está deixando a sua casa bonita para que os demônios e as legiões entrem na sua vida. Então, aqui ele fala: andarei em minha casa com um coração sincero. Para confirmar essa interpretação de casa, que o nosso coração é uma casa, vamos entrar aqui exatamente no texto em que Jesus disse isso. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43, nós lemos o seguinte: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Versículo 44, então diz: Voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. 45, então vai e leva consigo outros 7 demônios, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então nós vemos aqui que Jesus está falando a respeito de demônios, que quando uma pessoa tem um demônio que a oprime e esse demônio sai porque a pessoa veio para Deus, esse demônio fica procurando lugar. Os demônios não gostam de ficar no inferno. Então eles ficam vagando procurando um lugar para que eles possam fazer a sua obra. A obra do diabo é roubar, matar e destruir. Então os demônios procuram ficar em pessoas, exercendo influência sobre as pessoas, para que bebam e façam coisas erradas e fiquem longe de Deus. E quando esse demônio vê que não encontra nenhum lugar, ele volta para aquela pessoa, verificando se a pessoa realmente se tornou uma pessoa de Deus e fechou a porta para ele, ou se ela continua praticando atos errados, que justificam que ele possa morar ali naquela casa. Então Jesus está aqui explicando para os discípulos que quando um espírito imundo, um demônio, sai da vida de uma pessoa, ele fica andando por lugares secos, desagradáveis, porque ele precisa estar em alguém ou perto de alguém para roubar, matar e destruir, para perturbar a pessoa e colocar a pessoa em aflição, angústia, tristeza, depressão e coisas assim. E quando ele volta e vê que a pessoa não é uma pessoa que está cheia de Deus, ele chama mais 7 demônios para garantir que aquela pessoa vai ficar bem presa com demônios e não vai conseguir voltar para Deus. Então, Jesus disse: o estado último é pior do que o primeiro. E é por isso que nós conhecemos pessoas que, quando eram obreiros, quando eram pastores, quando cantavam na liderança,
ou até mesmo quando cantavam em um coral ou faziam parte da igreja e saíram, começam a fazer coisas terríveis e piores que você nunca pensou que uma pessoa da igreja poderia fazer. Elas fazem porque entram 8 demônios. Aquele demônio que estava ali, mais 7. Então a pessoa fica tão acorrentada que ela começa a fazer coisas muito erradas e piores. Voltando para o Salmo 101, nós vamos ler o versículo 3 agora. Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Para você ser uma pessoa de Deus, você tem que prestar atenção naquilo que você põe na tua frente. Tem pessoas que assistem programas em que as pessoas estão com roupas curtas. O que você espera que você vai ter de pensamentos assistindo filmes assim? Tem pessoas que ficam assistindo filmes onde existe violência e pensam, não tem problema nenhum. Mas existem estudos psicológicos que mostram a própria ciência humana, que não está relacionada com Deus, fala que no nosso cérebro fica extremamente agitado. E uma pessoa que assiste muitos vídeos onde as pessoas se matam tem mais facilidade de aceitar que se alguém a ofende, ela pode pegar um revólver e matar uma pessoa. Afinal, ela assiste isso e isso se torna uma coisa comum e se torna um padrão no cérebro da pessoa. Então, não porei coisa má diante dos meus olhos. Tem pessoas que ficam assistindo jornais como Tribuna do Crime, que são esses jornais policiais em que as pessoas ficam só falando sobre os crimes que acontecem na cidade, as pessoas que foram mortas, a forma como mataram. E essas pessoas assistem isso como se fosse um divertimento, como se fosse uma notícia. Mas isso são coisas más. E muitas vezes as pessoas estão influenciadas por isso. Aquilo que você assiste está influenciando você. Faça uma comparação entre uma pessoa que acorda, lê a palavra, estuda a lei de Deus e se preocupa em fazer o bem. Compare essa pessoa que está o tempo todo conectada com Deus com uma pessoa que, por exemplo, vive em um presídio, onde as pessoas ficam o tempo todo falando palavrões e se agredindo e preocupadas com rixas entre facções criminosas. Aquela pessoa que está na prisão vai mostrar um comportamento mais ansioso, com um pensamento acelerado, com muita preocupação, e a outra pessoa vai estar em paz. Então você precisa ver o que você põe na sua frente, na frente dos seus olhos. E você precisa se preocupar com o que você deixa os seus filhos assistirem. Tem pais que estão perdendo seus filhos porque não fazem um acordo com os filhos do que eles devem ver no Instagram, o que eles devem ver nas redes sociais. Você precisa saber o que o seu filho está assistindo, porque aquilo que você assiste e aquilo que os seus filhos estão assistindo faz total diferença no estado de espírito dos seus filhos. Veja que o salmista fala: eu aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Eu aborreço quando eu vejo que um pai, uma mãe não estão vendo aquilo que os seus filhos estão fazendo, estão preocupados em cuidar das suas paixões e dos seus pecados. Tem pais que estão pensando como sair com a vizinha, como tem mães que estão pensando como sair com o colega de trabalho. Tem pais e mães que estão pensando como fazer para conseguir trapacear no seu trabalho amanhã o seu chefe. Tem pais e mães que estão preocupados e pensando em coisas que não deveriam pensar. Então, veja o que você coloca diante dos seus olhos. Aqui em Provérbios, no capítulo 4, veja o que fala o versículo 25. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Em outras palavras,
Preste muita atenção naquilo que você vê. Vamos acrescentar os versículos 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, aqui em Provérbios 4, preste atenção naquilo que você olha e onde você vai. Porque no lugar e no ambiente em que você pisa, se você vai em um ambiente onde as pessoas praticam o mal, os teus olhos vão ver todo tipo de coisas erradas e ruins que as pessoas naquele ambiente estão praticando. Escolha onde você pisa os pés, para que os teus olhos vejam coisas que realmente agradam a Deus. Voltando para o Salmo 101, versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Lá em Provérbios, no capítulo 6, Deus fala que ele abomina 6 coisas e a sétima, que ele aborrece 6 coisas e a sétima ele abomina. As 6 coisas são olhar altivo, significa que Deus aborrece o orgulhoso. Segundo, a língua mentirosa, Deus aborrece a mentira. 3. O coração que maquina maus pensamentos. Então aqui o versículo 4 fala justamente sobre o coração. Um coração perverso se apartará de mim. Em outras palavras, quando eu estiver perto de alguém e eu perceber que o coração dessa pessoa é mau, eu vou me afastar. O coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. E esse versículo 4 tem 2 sentidos. O primeiro sentido é esse que eu acabei de falar. Um coração perverso se apartará de mim. Se eu estiver perto de alguém e eu perceber que a pessoa é perversa, essa pessoa vai se afastar de mim porque eu vou me afastar dela. Mas esse versículo 4 também tem outro sentido. Um coração perverso se apartará de mim quando eu olhar com um espelho dentro do meu próprio coração e eu perceber que o meu coração está fazendo e pensando em fazer coisas perversas, quando eu ver pelo espelho que eu mesmo estou desenvolvendo, tendo pensamentos, desejos, sentimentos, emoções que são errados, que são perversos, quando eu perceber que o coração perverso quer me dominar, quer tomar conta de mim, eu mesmo vou arrancar a perversidade de mim. O coração perverso se apartará de mim. Eu não vou deixar o coração perverso ficar em mim. Eu não vou deixar o meu coração ser contaminado por aquilo que é perverso, por aquilo que é ruim. Eu vou arrancar a perversidade de mim. Vou apartar a perversidade de mim mesmo, para até que o meu coração não fique adornado como uma casa preparada e adornada para receber demônios. Eu vou varrer a minha casa, o meu coração. E eu não conhecerei o homem mau. Eu não conhecerei o homem mau que existe dentro de mim. Eu não vou conhecer esse homem. Eu não vou deixar essa pessoa ruim que mora em mim se manifestar. Mas eu vou realizar um tratamento com Deus para que a maldade seja arrancada e não esteja em mim. E eu também não vou conhecer o homem mau, não vou conhecer o homem que faz coisas erradas. Eu não vou fazer amizade com essas pessoas. Assim, eu vou ser uma pessoa de Deus. Versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. A pessoa de Deus, quando percebe que alguém está falando mal a respeito de outra pessoa, às escondidas, quando ele fala eu o destruirei, ele está dizendo assim: eu vou dizer para a pessoa, por que você está falando mal de outra pessoa? Eu vou destruir a intenção da pessoa. Quando a pessoa começar a falar mal do outro, eu já vou cortar ela e destruir o propósito dela,
de começar a falar a respeito do outro de maneira indevida. Eu já vou dizer, por que não vamos orar pela pessoa ao invés de falar mal a respeito dela? Quando eu faço isso, eu estou destruindo a intenção do difamador. Eu destruí o propósito dele. Ele ia começar a falar mal de alguém, mas eu já falo para ele, vamos orar por ele? Destruir o propósito dele de difamar o próximo. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olhar altivo e coração soberbo nos falam a respeito de arrogantes, orgulhosos e soberbos. Como eu acabei de falar ali, em Provérbios capítulo 6, fala que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. A primeira coisa é olhar altivo. A segunda é a língua mentirosa. A terceira é o coração que maquina o mal, que nós falamos no versículo 4. A quarta coisa são as mãos que derramam sangue inocente. Então são aquelas pessoas que fazem obras más, que agem com perversidade. A quinta coisa são os pés que se apressam em praticar o mal. A sexta coisa é a testemunha falsa. E a 7ª é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Essa 7ª, o que semeia contendas entre os irmãos, é a que Deus abomina, porque Deus ama a comunhão. O Salmo 133, verso 1 fala que é muito bom quando os irmãos vivem em união. Então, quando a primeira parte do verso 5 fala aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei, a pessoa que é de Deus, ela sabe que Deus abomina quem cria divisão entre os irmãos. E quem está difamando o outro está criando divisão, está querendo falar mal a respeito de alguém, está querendo criar divisão. Deus não suporta aquele que tem olhar altivo e coração soberbo. Essa é a parte final do versículo 5. Deus não suporta aquele que semeia contendas entre os irmãos. Agora o versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, aquele que quer ser uma pessoa de Deus, ele vai selecionar os seus amigos. O versículo 6 fala, os meus olhos procurarão. Procurar fala a respeito de alguém que fica vasculhando, que fica estudando, vendo. Quem são os fiéis da terra? Eu vou procurar pessoas que também querem ser pessoas de Deus. Eu não vou me associar, andar com todo tipo de pessoas. Eu vou fazer uma busca em relação a quem são os fiéis da terra para andar com essas pessoas, para que estejam comigo. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. Ele está dizendo, se ele é dono de um negócio, dono de uma empresa, ele vai procurar colaboradores que estão fazendo a coisa certa. Ele vai dar preferência para as pessoas que fazem a coisa certa. E também significa, o que anda num caminho reto, esse me servirá, também esse me servirá de amigo, esse me servirá de conselheiro, esse me servirá de apoio para que eu possa compartilhar alguma coisa da minha vida. Porque quem é fiel e é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que você pode confiar. É uma pessoa que não difama, é uma pessoa que faz todas essas coisas que nós lemos aqui. É uma pessoa que canta a misericórdia, que canta o juízo, que tem inteligência emocional, que é uma pessoa que usa a razão para pensar naquilo que faz. É uma pessoa que não coloca coisas ruins na frente dela, dos olhos dela. É uma pessoa que tem o coração bondoso, que não tem um coração perverso. É uma pessoa que não fala mal dos outros, que não tem soberba, orgulho. Então, essas pessoas que são os fiéis, elas podem servir como
conselheiros e como consoladores, porque você sabe que pode contar com elas. E o versículo 6 fala que para continuar sendo uma pessoa de Deus, ele vai procurar as pessoas certas para andar. Ele vai procurar as pessoas que andam no caminho reto. Tem um ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Preste atenção nas 5 pessoas que mais andam com você. Normalmente essas pessoas usam roupas parecidas, frequentam os mesmos lugares e normalmente falam da mesma forma, normalmente pensam os mesmos pensamentos, ganham mais ou menos a mesma coisa, moram em locais meio que parecidos. Normalmente é assim. Existe uma outra frase que falam no mundo: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem você é. Então é mais ou menos isso que o versículo 6 está dizendo. Ele vai procurar os fiéis da terra para que ele possa modelar, para que ele possa ter essas pessoas como modelo, para que ele possa continuar sendo de Deus. Não tem como uma pessoa que anda com Deus ficar andando com pessoas que praticam coisas más. Inclusive o Salmo 1 fala isso. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter é não ficar parado no caminho dos pecadores com eles, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores é ficar ali reunido com eles, falando com eles, fazendo as mesmas coisas que eles. Você só pode se assentar na roda do escarnecedor se Deus tocar no seu coração para que você pare ali por um tempo para pregar o reino e falar a respeito do amor de Deus para que eventualmente algum deles se salve. Fora isso, você deve manter distância. Você só pode falar com eles por um propósito que é o do versículo 1. Cantar a misericórdia de Deus. Apesar das misérias deles, estar ali para falar a respeito do reino de Deus, para que essa pessoa possa encontrar uma saída em Deus. Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, aquele que quer ser uma pessoa de Deus, assim como lá em Provérbios 6 fala que o Senhor abomina a língua mentirosa, que é a segunda coisa que o Senhor, aliás, ele aborrece olhar altivo. Veja que quem quer ser uma pessoa de Deus aborrece olhar altivo também, e o coração soberbo. A segunda coisa que Deus aborrece, de acordo com Provérbios capítulo 6, é a língua mentirosa. E aqui no verso 7 ele fala: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então eu também vou aborrecer o mentiroso. O mentiroso não vai ficar na minha casa. Por que não? Você anda com o mentiroso é aquele que ama a mentira. Se ele ama a mentira, ele vai mentir e vai colocar você junto na mentira dele. Outro dia, um homem estava traindo a esposa. E um dia ele disse: eu saí ontem e eu estava na casa do meu amigo. E ele citou o amigo que estava no culto. Então, aquela mulher começou a pensar, quando descobriu uma mensagem no celular, que na verdade ele tinha saído com outra mulher, ela pensou: aquele irmão então só fala que vai na igreja, mas ele está influenciando o meu esposo para que ele saia com outra mulher. Então veja que quando você sai com uma pessoa que ama mentira, você pode estar dando espaço para que ela use o seu nome e diga: eu estava com ele veio junto comigo, e você não tem nada a ver com isso. Fuja das pessoas mentirosas. Elas podem colocar você dentro das mentiras delas e você pode perder a sua reputação e o seu nome, mesmo fazendo a coisa certa, porque você está andando com uma pessoa que é mentirosa.
E versículo 8: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Quando ele fala destruirei todos os ímpios da terra, significa quando eu acordar, eu vou destruir todos os vínculos, amizades, relacionamentos e pactos com as pessoas que são ímpias. O ímpio é aquele que sabe que está fazendo coisa errada, é aquele que sabe que mentir, adulterar, prostituir, trapacear, fazer essas coisas é errado. E ele faz porque ele quer fazer para ganhar vantagem. Ele faz porque ele quer fazer para atender ao seu próprio interesse. Então, pela manhã, para que eu possa ser uma pessoa de Deus, precisamos seguir o versículo 8. Eu vou destruir todos os ímpios da terra da minha vida. Não vou deixá-los estar no meu caminho para não ser influenciado por essas pessoas de maneira nenhuma e para não ter nenhum envolvimento ou relacionamento que possa me gerar problemas. Para desarraigar da cidade do Senhor. Vamos dizer, a cidade do Senhor é o meu coração. O meu coração é uma cidade de Deus. É o lugar onde Deus mora. Eu moro com Deus. O meu coração é uma cidade totalmente organizada para Deus. Os meus pensamentos, tudo. Uma cidade tem várias coisas para serem resolvidas. Aquele que é prefeito de uma cidade tem que cuidar da saúde, da educação, dos transportes, tem que cuidar da infraestrutura, ele tem que cuidar do departamento social, ele tem que cuidar dos departamentos que fazem a educação nas escolas. Então, isso nos faz lembrar que o meu coração, eu vou cuidar da minha saúde, do que eu como, eu vou cuidar do meu corpo físico, me exercitando, eu vou cuidar da minha espiritualidade, honrando e falando com Deus, eu vou cuidar da minha educação, lendo livros, procurando tomar conhecimento a respeito de vários assuntos, para ser uma pessoa que pode fazer o bem e pode fazer mais pelas pessoas, porque o versículo 1 fala, eu cantarei a misericórdia, para eu poder, quanto mais eu sei, mais eu posso ajudar aqueles que estão em situação de miséria. Então eu vou destruir os ímpios para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Eu vou tomar o meu coração, os meus pensamentos como uma cidade reservada para Deus. E eu vou cuidar de todos os setores da minha vida, da minha inteligência emocional, em relação ao meu casamento, em relação a cuidar dos meus filhos, em relação a ser uma pessoa que segue a Deus. Eu vou fazer isso para arrancar da cidade do Senhor, para arrancar de perto de mim, porque eu sou habitação, eu sou o templo do Senhor, eu sou morada do Altíssimo, para que eu arranque de perto de mim todos os que praticam a iniquidade. Assim, eu posso ser uma pessoa de Deus. Esse Salmo 101 nos mostra, portanto, uma instrução. Os salmos, no livro da Bíblia hebraica, são chamados Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e significa louvores. Então, o livro dos Salmos corresponde ao inário do povo judeu, dos hebreus. E nós temos 5 livros dentro dos Salmos. Eles organizaram na Bíblia original o Salmo 1 ao 41, os Salmos de Davi. O Salmo 42 até o Salmo 72 são salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, o 42 até o 49, os 50 escrito por Asaf, os 51 até o 72 por Davi. O livro 3 vai do Salmo 73 até 89. A maioria dos salmos do livro 3 foram escritos por Asaf. Salmos 73 a 82, escritos por Asaf e seus descendentes. O 83, autor desconhecido. 84, 85, 88 foram escritos pelos filhos de Coré.
86 pelo rei Davi, 88 foi escrito por Emã, 89 escrito por Etan. Depois o livro 4 é o livro que nós estamos agora, Salmo 90 até o 106. A maioria dos salmos não tem autor conhecido. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, o 103 foi escrito por Davi, o 95 tem uma indicação em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, de que quem escreveu foi Davi, que escreveu 95. E a maioria dos salmos anônimos, vamos dizer assim, que são do livro 4, são salmos que falam a respeito de cantar ao Senhor, bendizer ao Senhor e louvar ao Senhor. Basta você entrar no Salmo 92 e você vê. 92 aqui. Bom é louvar ao Senhor. 93. O Senhor reina. Veja aqui o 94. Ao Senhor pertence a vingança. Muda um pouco o assunto, mas depois no 25 já é vinde, cantemos ao Senhor. 96. Cantai ao Senhor. 97. O Senhor reina. 98. Cantai ao Senhor. 99. O Senhor reina. 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. E o 101 de hoje, cantarei a misericórdia do Senhor. O 102 fala de angústia. Ele dá uma destoada da maioria dos salmos do livro 4, mas o 103 já volta falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. 104, bendize, ó minha alma, ao Senhor. 105, louvai ao Senhor. E o 106, louvai ao Senhor. Então, passando rapidamente por todos esses salmos, você vê que a maioria dos salmos do livro 4, que vai do 90 ao 106, são salmos que falam a respeito de louvor a Deus. Os salmos que destoam desse assunto são o 90, que fala da provisoriedade da vida. Moisés fala que a nossa vida é transitória e nós vivemos em torno de 70, 80 anos. O 91, que fala da segurança no Altíssimo. O 94, que fala a respeito da vingança que pertence ao Senhor. E o 102, que fala a respeito de alguém que está numa situação de angústia e está pedindo socorro a Deus. Todos os outros salmos do livro 4 falam a respeito de cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque o Senhor reina. Então o livro 4 tem essa característica. Depois que nós entrarmos no Salmo 107, vamos fazer os comentários a respeito do livro 5 dos Salmos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Por hora, é isso que nós tínhamos para falar. Vamos terminar lembrando que os salmos não são apenas cânticos. O livro 4 é formado pela maioria de cânticos, para cantar, bendizer e louvar ao Senhor. Mas existem vários tipos de salmos e os principais são salmos de cânticos, que são esses, salmos de adoração, e esse Salmo 101, inclusive, ele pode ser considerado um salmo de instrução. Os salmos também, alguns deles são salmos instrutórios. Eles nos trazem uma revelação, um ensinamento a respeito de como fazer alguma coisa. E o Salmo 101 é um exemplo disso. O Salmo 1 é um exemplo disso. Como que um justo deve andar, fugindo do pecador. O Salmo 15 é um salmo instrutório. Fala assim: quem vai morar no céu? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita peita contra o próximo, aquele que não é desleal. O Salmo 15 fala isso. São salmos instrutórios. Existem os salmos de louvor, e esses que nós lemos, que fala sobre louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, cantar ao Senhor, honrar ao Senhor. Existem os salmos que são de lamentação. O Salmo 74 é uma lamentação. Se você abrir o Salmo 74, você vê Asaf e os seus descendentes falando: como é triste que nós estamos no cativeiro. O povo de Israel estava preso na Babilônia, e ele escreve essa tristeza, uma lamentação. O Salmo 13, o rei Davi fala: até quando o Senhor ficará longe de mim? Será para sempre? Então ele está falando a respeito de um lamento. E existem salmos imprecatórios, que são aqueles em que o salmista pede a morte do inimigo. Que o Senhor faça com que o meu inimigo tenha sua esposa viúva, os seus filhos órfãos, e que Satanás fique à sua direita. O Salmo 109 fala a respeito disso. Existem o Salmo 35, o Salmo 41, que fala assim: que o meu inimigo tropece, que ele seja derrubado, que aconteça o mal para ele. Algumas pessoas dizem, com base nesses salmos, que nós podemos orar pedindo justiça para Deus. E nós sempre dizemos, quando você lê um salmo imprecatório, você vê que no mesmo texto
tem uma palavra que fala: mas tu, ó Senhor, é aquele que realiza a justiça. Então o salmo imprecatório é um desabafo. Vamos lembrar que os salmos também representam orações. Esse próprio Salmo 101 que nós meditamos hoje, ele pode ser uma oração a Deus. Uma oração em que a pessoa está pedindo: eu vou cantar a misericórdia, eu vou agir com inteligência, eu não vou colocar coisas ruins na minha frente. Senhor, eu vou fazer isso. Eu posso tomar o Salmo 101 como uma oração. Se você não sabe como pedir a Deus para ser uma pessoa de Deus, você pode orar esse salmo. Você pode dizer: coloque esse salmo na sua frente e comece a orar ele. Dobre os seus joelhos no seu quarto e diga: Senhor, eu vou cantar a misericórdia e o juízo. Senhor, a partir de hoje eu vou me portar com inteligência no caminho reto. Senhor, quando que o Senhor vai vir até mim? Senhor, eu vou andar na minha casa com o coração sincero. Veja que eu estou falando o que está escrito aqui na tela. Senhor, versículo 3, eu não vou colocar mais nada que é ruim diante dos meus olhos. Eu não vou mais assistir televisão, eu não vou mais ver o Instagram com o propósito de vasculhar e bisbilhotar a vida das outras pessoas. Eu não vou fazer mais isso. Senhor, um coração perverso vai se afastar de mim. Eu vou arrancar a perversidade do meu coração e as pessoas que fazem o mal. Eu vou me afastar de quem difama com a língua. Eu vou procurar pessoas melhores para serem meus amigos. Aqueles que usam com engano não vão ficar perto de mim. E de manhã, quando eu acordar, eu vou destruir todos os ímpios da terra. Eu vou colocar para fora da minha vida todas as pessoas que fazem coisas erradas e eu vou começar a repensar a minha vida. É uma forma de você fazer a sua oração. Os salmos são uma forma de fazermos oração. E quando os salmos imprecatórios são feitos, eles estão falando: Senhor, a pessoa me fez o mal e eu quero que ele morra porque ele fez o mal para mim. Só que o Senhor é aquele que julga. Então, quando eu digo só o Senhor é aquele que julga, eu estou dizendo: eu não vou pensar o mal a respeito do próximo e não vou querer que ele seja morto. Até porque o Salmo 101 aqui fala no primeiro versículo, nós meditamos hoje: cantarei a misericórdia. O Senhor, ele teve misericórdia daqueles que estavam crucificando ele, lhe disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus mostrou a misericórdia. Ele falou, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 44, ficou registrado: amai os vossos inimigos. Então, algumas orações, alguns salmos são imprecatórios. Resumindo, os salmos podem ser cânticos, podem ser lamentações, podem ser instrução, podem ser imprecações, podem ser orações. Os salmos trazem uma reunião de poesias e lamentações e orações que foram cantados, lamentados, meditados, foram pensamentos escritos por pessoas que estavam buscando se relacionar com Deus e pensando a respeito da sua vida em relação a Deus. Então, os Salmos é um livro que nos traz essa amplitude de assuntos e de temas relacionados à nossa vida e que pode nos trazer mais amadurecimento espiritual e proximidade com Deus. Essa é a meditação de Salmo 101. Hoje é dia 9 de novembro, nós começamos a estudar Salmos no dia 1º de agosto. Então passamos agosto, setembro, outubro, estamos em novembro, chegamos no Salmo 101. Vamos até dezembro, até chegarmos no Salmo 150. E todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses do ano tem entre 30 e 31 dias, então é possível ler Provérbios todos os meses. E quem lê Provérbios todos os meses por 2 anos consecutivos e aplica Provérbios, fica pronto para tomar decisões melhores na vida. E quem lê e pratica Provérbios durante 5 anos consecutivos tem resultados de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, aqui em novembro, todo final do capítulo dos Salmos, nós deixamos um vídeo que fala a respeito do provérbio do dia. Hoje é dia 9, vai ficar aqui o vídeo.
5 minutos de meditação em Provérbios 9. É um vídeo que foi gravado há meses atrás, falando a respeito de Provérbios 9. Provérbios 9 nos fala a respeito de buscar a sabedoria, que a sabedoria faz um convite, ela faz um banquete e convida todos para se sentarem na mesa dela, e nesse banquete existe a comida e o vinho. Se você recebe a sabedoria e senta nessa mesa, você receberá o vinho, que simboliza a alegria da vida. No mesmo capítulo 9, está escrito no meio dele que o sábio receberá a instrução e a correção, mas o tolo odeia ser corrigido. E o capítulo 9 termina falando que a tolice, que se mostra como uma mulher, também apresenta o seu banquete e faz o mesmo convite. Você escolhe qual a mesa que você vai se sentar. Se você vai sentar na mesa da sabedoria ou se você vai aceitar a correção, ou se você vai desprezar a correção e sentar na mesa da mulher que é tola. Vai sentar na mesa da tolice e vai colher os frutos e as consequências da sua decisão. Então, medite em Provérbios 9. Eu fiz aqui um resumo, mas melhor do que o resumo é você ler o texto e a meditação de Provérbios 9. Do lado está aqui um botão para que você se inscreva no canal para ser notificado sempre que forem postados novos vídeos. E se você quer saber a respeito de algum salmo, até o Salmo 101, aqui no canal, nós já fizemos as meditações desde o dia 1º de agosto. Você pode encontrar esses salmos aqui no canal para que você tenha mais conhecimento e informação a respeito de um salmo que você queira buscar. Até o final de dezembro, até o mês de dezembro, nos próximos dias aí, serão 49 dias agora. Nós vamos chegar até o Salmo 150. Para a glória do Senhor, para o louvor do nome dele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.